Olá, gente linda, gente querida que me segue aqui no meu canal. Gratidão profunda por você me seguir. E hoje estou voltando aqui para mais um torpedo, torpedo 365, que é o nosso projeto. E o episódio de hoje é o episódio 205, tá bom? Então, gratidão a você que já é meu seguidor, que já me acompanha, e você pode compartilhar os vídeos aqui de reflexão com aquelas pessoas que você ama e que ainda não conhece o meu canal. Assim você estará ajudando o canal a crescer cada vez mais. Deixe o seu like, o seu comentário. Se quiser fazer parte de uma comunidade exclusiva aqui nossa no canal do YouTube, você terá acesso a vários conteúdos exclusivos para assinantes, membros apoiadores, tá bom? Já liberei um curso de liderança e já estão as aulas todas lá disponíveis para o membro apoiador do canal. Tá? Então nós vamos para a vinheta, já eu volto com o vídeo de hoje. Não saia daí. Muito bem, eu quero hoje pegar o texto de Lucas, no capítulo 13, Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, que diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados desses dias e não no sábado. Aí começa mais um episódio, né, em que Jesus é criticado, porque havia uma galera ali que sempre seguia Jesus com o objetivo unicamente de criticá-lo, unicamente de pegar alguma coisa esquisita ou errada nele, como se isso fosse possível. Mas enfim, eles não sabiam, né, que não era possível encontrar erro em Jesus, então eles seguiam Jesus unicamente para criticá-lo. E esse povo estava sempre onde Jesus estava, ou eles diretamente, como chefe da sinagoga, né? Ou então algum enviado deles, algum emissário deles, tá? Tava ali sempre para, era o X9, né, que a gente chama, tava ali sempre para ver alguma coisa para poder delatar, para poder desmerecer a figura de Jesus. E não davam trégua para Jesus, nem que fosse dia de culto, né? Dia de adoração, dia de sábado. E aí Jesus estava ali na igreja, na sinagoga, como diz a palavra, e entrou essa mulher. Jesus tinha uma coisa assim com ele que é uma característica que nós deveríamos assumir também para a nossa vida. Nós deveríamos modelar, copiar de Jesus. Qual é essa característica? Jesus, ele não se conformava, presta atenção, Jesus não se conformava com as dores alheias, com as desgraças alheias, com as tristezas alheias. Onde ele estava, normalmente ele curava as pessoas que passavam por problemas, dificuldades, tristezas, frustrações, angústias, medo, doenças físicas e mentais e espirituais. Por quê? Porque ele não se conformava em ver pessoas doentes. Ele sabia que doença, de um modo geral, é resultado da desobediência a Deus. Mas ele ia lá, curava e ensinava as pessoas. Esse era o trabalho de Jesus. E quando ele viu aquela mulher ali, encurvada pela doença de 18 anos, ele teve compaixão dela. E esse é um papel que nós também deveríamos assumir, né? Você vai perguntar: Antônio, mas eu não posso curar, eu não tenho o poder de Jesus. Talvez não, mas você pode ter compaixão das pessoas que sofrem. Eu posso ter compaixão das pessoas que sofrem. Então Jesus, onde ele estava, ele era inconformado com as doenças. E ele curou aquela mulher, disse: mulher, você está livre da sua doença, colocou a mão sobre ela e ela endireitou-se e louvava a Deus. O propósito dele ao curar é justamente ter esse resultado que a mulher teve, de chegar num ponto da vida dela que ela louvava a Deus, ela agradecia a Deus pela
cura que ela teve. Então, gente, olha só, quando Jesus fez aquela cura, quando ele curou aquela mulher, imediatamente já surgiram, como eu tenho dito aqui ultimamente nos torpedos, né? Surgiram ali os porteiros do céu, como se Deus tivesse designado alguém, né, para ser porteiro do céu. E esse porteiro do céu, nesse momento aí que a Bíblia relata, era o chefe da sinagoga, né? Era o chefe da sinagoga. Ele ficou indignado, né? E disse ao povo: existem 6 dias na semana em que se deve trabalhar. Então venham para ser curado nesses 6 dias e não no sábado. Gente, é um absurdo tão grande, porque as pessoas trocam o ser humano por tradições. Veja, eu vou colocar aqui as coisas nos seus devidos lugares para vocês entenderem o que eu estou dizendo. A própria Bíblia, o próprio Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça está antes de coisas e de pessoas. Veja, o que eu estou dizendo? O reino de Deus e a sua justiça vem antes de coisas e de pessoas. Só que o que esse homem, esse chefe da sinagoga estava defendendo ali, não era o reino de Deus e a sua justiça. Era uma tradição humana que eles haviam criado em torno da lei de Deus, dos 10 mandamentos. E eu não me refiro aqui ao mandamento do sábado ou a qualquer outro dos 10 mandamentos. Eu me refiro à tradição, porque em nenhum momento lá nos 10 mandamentos está escrito que nós não devemos fazer o bem para o nosso próximo no dia de sábado. Não está escrito que nós não devemos curar, que nós não devemos levar conforto, que nós não devemos levar remédio, que nós não devemos abraçar as pessoas, que nós não devemos levar alívio para as dores das pessoas. Em nenhum momento está escrito isso na lei. Mas aquele chefe da sinagoga, ele estava preocupado só com a letra da lei, ou seja, não só com a letra da lei, mas com as tradições que o próprio povo israelita gerou e criou em torno da lei de Deus. Eles praticavam coisas a respeito da lei que Deus nunca mandou praticar, mas ele estava ali defendendo, né, erguendo a sua bandeira, defendendo que Jesus tinha transgredido o sábado por ter curado aquela mulher. Jesus não transgrediu o sábado. E você e eu, quando nós estamos fazendo bem para o nosso próximo no dia do sábado, nós estamos fazendo exatamente aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Nos preocupar com aquilo que realmente tem importância. Dar prioridade àquilo que realmente é prioritário. Teve uma outra ocasião, e me parece que, se não me falha a memória, eu já comentei aqui no Torpedo, né? Em que Jesus curou um homem que tinha a mão ressequida, a mão seca, né? E também ele foi criticado nessa ocasião. E Jesus disse para eles assim: quantos de vocês que tendo 100 ovelhas e no sábado uma única dessas 100 cai no buraco, vocês não vão lá tirar essa ovelha que caiu no buraco, mesmo sendo sábado? E ele disse: quanto mais vale um homem do que muitas ovelhas. Um ser humano tem mais valor. Mas eles estavam ali mais uma vez preocupados com a tradição que eles criaram, né? Uma outra coisa que me chama a atenção é que quando Jesus foi repreender aquele chefe da sinagoga, né, Jesus disse para ele assim: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água. Ou seja, Jesus chamou eles de hipócritas, né? Por que hipócritas? Porque na verdade eles pregavam uma coisa e praticavam outra. Não havia coerência entre o que eles faziam e o que eles falavam. Por isso a hipocrisia. Eles que criticaram Jesus por ter curado um ser humano, Jesus apontou isso neles. Por que vocês pegam um boi ou jumento que está amarrado, sendo sábado, e leva para tomar água, por exemplo? Se curar a mulher fosse pecado, mais pecado seria levar o boi para tomar água, ou a jumenta, ou o jumento para tomar água. Concorda comigo? Mas Jesus não disse ser pecado levar o boi para tomar água, muito menos curar a mulher no sábado. Jesus estava chamando eles de hipócrita porque eles
Falavam tanto quando se curava um ser humano, mas esqueciam que eles cuidavam dos animais no sábado. E está tudo certo, tem que cuidar mesmo, né? Mas eles queriam dizer que não, cuidar dos animais não tem problema, mas curar uma pessoa aí sim, você está transgredindo o sábado. Só que o problema hoje da humanidade está cheio de hipócrita por aí, tá? Cheio de hipócrita. E às vezes até eu mesmo sou hipócrita, certo? Às vezes, consciente ou inconscientemente, eu corro o risco de agir também como hipócrita. O que é o hipócrita nesse quesito, nesse contexto? É aquele que fala uma coisa e faz outra. E eu peço a Deus todos os dias, sabe, gente, que eu não seja um hipócrita, que eu não tenha um discurso diferente da minha prática, mas que eu me preocupe sim em praticar aquilo que eu prego, aquilo que eu acredito. Porque se eu tenho princípios de vida, princípios cristãos, e eu sei disso, eu tenho que entender que eu tenho que praticar aquilo que eu digo que eu creio. Né? Porque muita gente será arrastada pelo meu exemplo. Então, se for um exemplo bom, vai produzir bons frutos. Se for um exemplo não digno de ser seguido, vai produzir frutos ruins. Tá? Tem um pensamento que diz assim, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E é pura verdade. O nosso exemplo fala muito mais alto do que nossas palavras. Então, por isso que eu peço a Deus todos os dias, Senhor, me livra de ser um hipócrita. Porque eu não quero estar ensinando todos os dias no torpedo algo para as pessoas que me seguem e aqui na minha vida particular eu seguir uma outra coisa, eu praticar uma outra coisa totalmente diferente da vida que eu quero mostrar, a vida de justiça para aquelas pessoas a quem eu ensino. Tá entendendo? Então minha oração, meu pedido de hoje, para mim e para você, que você e eu olhemos sempre para Jesus e que nós possamos pedir a Ele, Senhor, me livra da hipocrisia, me livra desse maldito costume de pregar uma coisa e praticar outra, de dizer faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É a pior coisa que pode existir na vida do ser humano, tá bom? Então fica essa mensagem para o seu coração hoje, que Deus abençoe você, sua vida, sua família, com muita paz e harmonia na sua vida e no seu lar. Amanhã eu volto com o torpedo número 206. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.